Josué capítulo 14, versículos 6 a 14. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis, agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E, já agora, sou de 85 anos. Estou forte ainda, hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois, naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Esse texto fala do momento que Calebe já estava com Josué na tomada da terra prometida. Já tinham derrubado 33 reinos, mas ainda havia um lugar que não foi ocupado pelos israelitas, chamado Hebrom. Era um monte onde estavam 3 gigantes poderosos. E havia uma palavra sobre a vida de Calebe, uma promessa por intermédio de Moisés, que ele teria aquele monte por herança, fazia parte do território de Judá. Houve uma partilha do território e aquele território foi dado uma parte para cada uma das 12 tribos. Então, nesse momento, é a conversa, o diálogo entre Calebe e Josué. Falam assim: olha, Josué, eu quero esse monte. Espera aí, quantos anos tinha Calebe? 85 anos. Já era um senhor de idade. Mas ele falou: eu tenho a força, eu tenho ainda a dinâmica. Eu sou capaz de derrubar estes gigantes. Na verdade, o que Calebe estava pedindo era o envio de Josué para a conquista. E debaixo do envio nós sabemos que Calebe conquistou o Monte Hebrom. Agora, por que lemos esta passagem, sendo que já praticamente é o fim da jornada de Calebe? É porque nesse trecho tem detalhes de quem era Calebe. Calebe era da tribo de Judá. Ele se tornou um príncipe, uma figura representativa, política. Ele era um homem importantíssimo da tribo de Judá e no cenário político do povo de Israel. Josué era o grande líder. Antes dele, Moisés. Mas havia ali um corpo de príncipes que representavam as suas tribos e ali eles determinavam o futuro das guerras, faziam também as estratégias, enfim. E essa importância de Calebe nessa figura na tribo de Judá. Ele era da família dos quenezeus. Até hoje tem uma discussão entre estudiosos se Kenaz ou os quenezeus eram um povo de Canaã, ou então era uma família de Judá. Ao certo não se sabe, mas que Calebe era da tribo de Judá, ou por pai ou por mãe. Certeza é que ele pertencia à tribo de Judá e era um israelita. Agora, que momento é esse que nós estamos falando na história da humanidade? Calebe, ele estava na Idade Antiga. Nós estamos falando de 3.500 anos atrás, muito diferente da nossa realidade, tão moderna, tecnológica, a palavra de Deus chegando na tua casa através da televisão, da internet, daqui a pouco, o sinal digital. Nós estamos falando da Idade do Bronze, ainda uma sociedade tribal, aprendendo o que era viver em sociedade, complicadíssimo. Para você ter uma ideia, o povo de Israel não tinha leis, não tinha uma legislação, só viria depois com a libertação por parte de Moisés. Então, era muito complicado, eram tribos
que estavam ali reunidas porque eram de mesma origem, eram israelitas, mas que eles tinham ainda que consolidar a sua cultura, a sua civilização. Esse era o cenário de Israel nesse período. E para piorar, eles eram escravos, momento de escravidão. Só lembrando, havia uma palavra sobre a vida de Abraão, que durante um período de mais de 400 anos, haveria assim, um crescimento, Deus iria consolidar o povo de Israel, mas que eles passariam por um tempo de 4 gerações como escravos. Esse intervalo entre José do Egito até Calebe é um intervalo de 230 anos. Então, cumpre devidamente a palavra que Deus deu para Abraão. E foi aí, por volta de 1480, não sabemos ao certo porque os detalhes arqueológicos são muito complexos, né? É muito difícil definir datas, mas por volta do ano 1480 nasceu Calebe e nasceu escravo. Nasceu em uma sociedade extremamente dura, difícil, a sociedade egípcia. Então ele nasceu, ele não se tornou um escravo, ele já nasceu na condição de escravo, já era certamente vitorioso, porque sobreviver em condições tão terríveis era algo complicado. Mas vamos saber mais detalhes do ambiente, porque esse é o tema de hoje, o ambiente espiritual da origem de Calebe. E para entender esse ambiente espiritual e falar do Egito, nós precisamos definir o que é principado. Veja só. Principado espiritual é o domínio de uma entidade que tem autoridade sobre muitas hostes, como potestades e dominadores, de influência sobre toda uma civilização ou nação, fortalecida pela cultura. Observe uma das passagens que o apóstolo Paulo demonstra a hierarquia celestial. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então você viu nessa passagem como o apóstolo Paulo fala para os Efésios como se comporta o mundo espiritual. Então existe uma hierarquia, existem dimensões. Então tanto para os anjos do Senhor, como também para os anjos caídos, existem uma hierarquia, uma organização. Então não é bagunçado não é uma confusão. São organizados como um exército, tem um general, um coronel, um capitão, um sargento e assim por diante, até um soldado. E é mais ou menos isso que acontece também com os anjos caídos. O que é um principado? O principado é como se fosse um grande general, responsável por um exército de anjos caídos. Então, o principado, ele está diretamente relacionado a um território a qual ele domina pela cultura dessa civilização. Então, as civilizações, elas surgem ao longo da história da humanidade com uma cultura própria. É tão impressionante que elas se apegam a fenômenos da natureza para determinar divindades. Por isso que a palavra cultura é ligada à palavra culto, que é ligada à palavra cultivo. Ou seja, a cultura está ligada ao cultivo da terra, ou seja, tudo que era determinado pela cultura estava baseado também na economia, na sobrevivência. Então, quando nós estamos falando de uma civilização com a sua cultura, o principado, ou seja, uma malignidade, uma entidade maligna, ela é potencializada, fortalecida e ela tem um domínio territorial. No momento de Calebe, a civilização que era colocada até como um império eram os egípcios. O Egito, momento do auge do Egito. Então o Egito tinha sua cultura, suas divindades, os seus deuses, todos ligados a fenômenos da natureza. Sim, e obviamente havia uma entidade maligna que se fortalecia e que dominava todos os povos que estavam ao redor. Então, ao longo da Bíblia, nós temos várias civilizações e, é claro, vários principados. Por exemplo, a Bíblia comenta de 6 impérios. Então, a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ela é delineada, ela acompanha o domínio de 6 impérios. Eu vou falar para vocês na ordem
cronológica. Vamos começar, por exemplo, com o Egito. O Egito, como nós vamos ver agora na imagem, muito conhecido, né, pelas obras arquitetônicas, né, pela esfinge, pelas pirâmides. Pois é, teve um domínio aí, é um império mais antigo, do ano 3150 a 1070 a.C., e pega a fase bíblica do Pentateuco, Josué, Juízes, o livro de Jó. Posteriormente, nós temos os assírios. Os assírios é a segunda civilização importante e que tem um domínio também sobre a região bíblica, também chamada de Mesopotâmia, Oriente Médio. Então, nós vemos aí no mapa como a Assíria dominou todo o território do Egito, e estou falando de anos depois, do ano 900 ao ano 600. Como você vê no mapa, a região do norte da Arábia, toda a região de Israel, a região até onde hoje é a Turquia, também na época chamada de Ásia Menor, e o norte ali da Mesopotâmia, que fica entre os rios Tigre e Eufrates, onde está a capital da Síria, Nínive. Pois é, onde é o atual norte do Iraque. Esse é o segundo império bíblico. Na sequência, nós temos o Império Babilônico, também muito conhecido até pelas profecias de Daniel e do Apocalipse. Você vê aí a imagem do ano 700 a 500, essa foi a duração do Império Babilônico. E nós vemos que é o período que se enquadra o reino de Judá. Pois é, até a sua queda e destruição por Nabucodonosor. A capital é a Babilônia, fica atualmente no sul do Iraque. Você vê à esquerda na imagem aí o famoso jardim suspenso da Babilônia. Note que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, assim como no Egito, né? O Egito nós temos aí uma das 7 maravilhas do mundo antigo, na verdade, a única maravilha ainda existente, todas as outras 6 foram aniquiladas da face da terra. As pirâmides são as únicas que você pode visitar e conhecer. Além da Babilônia, posteriormente tem o Império Persa, como você vê aí na imagem, de 600 a 400, duração do Império Persa, um império fortíssimo, e é o momento bíblico da reconstrução. Podemos falar de Ester, de Neemias, de Esdras, de Ageu, de Zacarias. A capital Suzã também fica ali no sul do atual Iraque, mas os persas têm como origem a região do atual Irã. Tá certo? Olha aí o mapa. Chegaram até Atenas. Você já deve ter ouvido falar do filme 300. Narra a guerra entre os persas, aliás, uma sucessão de guerras entre os persas e os gregos. Na sequência, o outro império, que seria o quinto império que a Bíblia narra, é o Império Grego. Os gregos, muito conhecidos pelas suas leis, pela constituição da sua civilização do ano 400 a 100 a.C., seu domínio aí, como você vê no mapa, graças a um grande general chamado Alexandre. E olha que trata do momento da Bíblia, na verdade um momento inexistente, chamado silêncio profético entre os 2 testamentos, que praticamente não aconteceu nada, nenhuma manifestação de Deus. E a capital é a cidade de Atenas. Você sabe que a Grécia determinou sobre a humanidade o processo chamado helenismo, né? Difundiu a sua cultura egocêntrica, né? E também centrada no homem. Então, um afastamento dos valores espirituais. E, por fim, podemos falar também do Império Romano, império fortíssimo, império guerreiro, que vai do ano 100 a.C. até o ano 400 depois de Cristo. É o cenário do Novo Testamento. Pois bem, por que eu estou falando isso? Para você entender que ao longo da Bíblia há uma sucessão de impérios, de povos que dominaram toda a região do Oriente Médio. E obviamente Israel vai se relacionar ou vai ter conflitos com esses povos e alguns até chegam a dominar o povo de Israel, como é o caso de Caleb, o povo egípcio. Agora, por que eu estou falando isso? Porque há uma sinalização na palavra de Deus de um embate entre o povo de Israel e esse principado, essa civilização. Recapitulando, o principado como uma entidade maligna que representa a força dessa civilização. Então, para nós colocarmos como regra, tá certo?
Quando tem o domínio máximo de um principado, é porque ele acompanha o auge da civilização. O que é o auge? É o máximo da conquista de uma civilização. Então, o principado dela, a entidade maligna, é extremamente fortalecida. E isso, sim, traz danos para o povo de Israel, quando Israel não está no centro da vontade de Deus. Ou seja, o avanço de Israel, na contramão, vai acompanhar a decadência do principado. Então, quando o principado é despotencializado, é enfraquecido, a civilização ela começa a ter uma queda, o seu domínio começa a cair. São momentos na Bíblia em que Israel começa a se fortalecer. Tá bom? Eu vou dar alguns exemplos. Vamos falar de José do Egito, né? José do Egito, ele foi o governador do Egito. Mas como é que espiritualmente teve essa colaboração para que José alcançasse o poder, alcançasse uma influência para proteger o próprio povo hebreu? Foi porque era um momento em que quem dominava o Egito não eram os egípcios. Os egípcios, eles eram descendentes de Cão, né? Um dos filhos de Noé, e a palavra dizia que Cão serviria ao seu irmão mais velho, chamado Sem. Nesse momento do Egito, quem tem o domínio sobre o povo, quem domina o império, é um povo semita, chamado Ixo. Os Ixos estavam dominando, eles tinham impostos a sua dinastia, e o que acontece? Era um momento propício, até porque, vamos colocar assim, como que se os Ixos fossem primos distantes dos hebreus. Então é algo que espiritualmente favorecia. Então Deus permitiu que o principado fosse enfraquecido para que José ocupasse o espaço. Outro exemplo, Davi e Salomão. Davi e Salomão são dois grandes reis. E por que eles são conhecidos? Porque eles consolidaram o reino de Israel. Olha, eu diria que a força de Salomão foi comparável a qualquer um destes principados, destes 3 impérios que nós falamos agora há pouco. Pois é. Agora, o que colaborou? Como é que Davi e Salomão alcançaram esse resultado? Porque todos os impérios que eu falei estavam enfraquecidos, alguns nem existiam. Não havia nesse momento da humanidade um império que dominava toda a região do Oriente Médio. Interessantíssimo isso. Então você vê o enfraquecimento, a ausência do principado, a colaboração para que Davi constituísse o povo de Israel como um reino. Pois é, outro exemplo que nós podemos dar é Daniel. As visões de Daniel e a liberação que começa a acontecer para a restauração e reconstrução de Israel acontece na queda do Império Babilônico e surgimento do Império Persa. E tem mais. Quando é que se completou a reconstrução de Jerusalém? Com Neemias. O momento de queda do Império Persa. E mesmo com o Império Grego surgindo, eles estavam enfraquecidos porque eles estavam numa guerra civil chamada Guerra do Peloponeso. Pois é, muito dado histórico. E você me pergunta, poxa bispo, por que tanta informação? Porque você vai entender como o ambiente de Caleb era um ambiente complexo, não era tão favorável para a saída do povo de Israel do Egito, porque o Egito estava no auge. E eu quero te perguntar, talvez você se fez essa pergunta, e qual era o principado maligno que pertencia ao povo de Israel? Resposta, não existe, porque o povo de Israel era o povo de Deus. Se era o povo de Deus, não havia um principado maligno, era o povo que Deus escolheu. Agora, como é que então o povo acabava pecando e caindo? Por principados de fora, principados externos. Eles se misturavam com culturas estrangeiras e acabavam entrando no domínio desse principado. Vamos ler agora a passagem de Êxodo capítulo 20, que é um alerta de Deus para que o povo de Israel não ficasse debaixo do domínio de um principado. Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 6.
Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, através dessa passagem, que são algumas leis dos 10 mandamentos que Deus orienta o povo de Israel, vocês são povo meu. É isso que Deus está falando. Vocês são propriedade exclusiva minha. Então, se vocês fizerem esculturas, adorarem outros deuses, vocês entrarão no domínio de um principado. É mais ou menos o que acontece hoje. Quando você não está debaixo da cobertura da igreja de Jesus Cristo, você acaba se sujeitando a um principado. Por isso que a conversão ela tem que ser genuína, para que você não esteja debaixo de um domínio cultural e maligno. Então, qual que é o alerta aqui? Não se misturem com os estrangeiros. Observe que toda vez que o povo de Israel se misturava com o estrangeiro, acabava prestando culto, idolatria, rebeldia, prostituição, e acaba liberando o domínio desse principado, que gerava miséria, destruição, roubo, aquilo que era fora da vontade de Deus. Por que o Império Assírio, por exemplo, destruiu, no momento do reino dividido de Israel, as 10 tribos? Porque elas não seguiam ao Senhor Deus. Estavam em pecado, adoravam outros deuses e ficaram na mão do principado. Outro exemplo, nós vemos a destruição de Judá, no auge do Império Babilônico com Nabucodonosor. Não obedeceram a Deus. Nós vemos aí os últimos 4 reis, desde Zedequias, Joaquim, enfim, todos eles não obedeceram, se sujeitaram ao principado no auge da civilização babilônica e Jerusalém foi destruída. E o silêncio profético? O silêncio profético, o auge do Império Grego, o momento que Alexandre difunde o helenismo. E o que nós vemos? A decadência do povo de Israel. Por quê? Porque aquilo que era sagrado, o culto ao Senhor, tornou-se uma religião. Impressionante. Agora, por que isso tem a ver com o ano de Caleb? Porque Caleb, ele saiu do Egito no auge. E você fala, peraí, bispo, agora eu estou confuso. Para Israel prevalecer, deveria ter a decadência do Egito, mas o Egito estava no auge. Aí está o segredo da palavra. Existem 2 momentos na Bíblia em que Israel tem uma grande libertação, uma grande vitória no auge da força civilizatória, no auge da força do domínio de um principado. Como? Deus diretamente agindo. São 2 momentos. A libertação do povo de Israel do domínio egípcio por parte de Moisés e depois Jesus Cristo, que veio no auge do Império Romano para libertar a humanidade da morte eterna. É impressionante esse detalhe da palavra. O momento da Páscoa. E como é que eles fazem estas liberações? Como é que acontece isso? Através da manifestação de sinais. Deus liberta o povo de Israel mostrando o seu poder sobre o principado, através das 10 pragas. Sinais. E depois Jesus Cristo, que manifestou sinais na terra, ressuscitou e constituiu a igreja. Tão importante dado histórico, porque à medida que a igreja cresce, o Império Romano começa a entrar em decadência a um ponto que coloca o cristianismo como a sua religião oficial no século IV depois de Cristo. Pois bem, o que eu quero falar para você é que nós temos autoridade sobre os principados através de Jesus Cristo. Quer saber como? Vamos ler Efésios capítulo 1. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 22.
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome em que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, quem tem autoridade sobre principados? A igreja, através do nome de Jesus Cristo. Por que isso é tão valioso para o ano de Caleb? Porque você tem que viver uma conversão genuína. Por que Caleb entrou na terra prometida e conquistou toda a sua promessa e aquele povo que saiu do Egito não? Porque eles tinham a mente de escravo, sim, mas mais do que isso, eles estavam sujeitos ao principado do Egito. Agora, Caleb falou, eu não estou debaixo da escravidão do principado do Egito, eu estou debaixo da cobertura de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, eu não sou mais egípcio escravo, eu sou propriedade, eu sou povo de Deus. Esse foi o diferencial e é por isso que ele cruzou o deserto e alcançou a sua promessa. Assim, nós estudamos hoje o ambiente espiritual ao qual Caleb estava vivendo. A vitória do Deus Todo-Poderoso contra o principado do Egito. E é claro, Caleb, ele não ficou mais preso ao seu passado, mas ele caminhou para a soberana vocação que estava na palavra e na promessa do Senhor. Muito bem, essa foi a aula de hoje. Durante a semana falaremos mais sobre a figura de Caleb. Você acompanha agora o quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641. Mais uma dica: em todas as igrejas Renascer em Cristo acontece nesta semana a campanha de guerra espiritual para quebrar laços espirituais invisíveis, às 8 horas da noite de terça a sábado. Você vencerá em cada dia o laço do medo, do engano, da intimidação, da insegurança e da morte. Para saber qual igreja mais próxima de você, acesse o site igospel.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 4003 0512.